Novidade para todos aqui. Deixa eu testar aqui no YouTube. Aqui no meu link do YouTube ainda não aparece nada. Tem 9 pessoas aguardando. Quanta gente é essa aguardando? Desculpa. Obrigado. Luiz, tem como conferir? Porque eu estou entrando aqui no link do YouTube e ainda não aparece. Ah, pronto. Já estou aqui. Na verdade é porque tem um atraso assim, de uns 20 segundos. Então, ótimo. Então, já está. Olá, pessoal. Então, meu nome é Hugo Ribeiro, sou professor aqui do Departamento de Música da UNB. E essa é a semana de extensão, a semana universitária da Universidade de Brasília. E essa é a semana que a gente não dá aula e os alunos são incentivados a participar das várias programações que tem. Então, uma das programações, como nós estamos em tempos de quarentena, as programações estão sendo todas à distância, seja através das lives ou então de vídeos pré-gravados. Então, nós temos algumas lives já programadas aqui do Departamento de Música. Durante a nossa conversa, eu vou mostrar o que vai ser a programação. E temos alguns vídeos também pré-gravados para que vocês participem e conheçam um pouco da produção do que tem acontecido aqui no Departamento de Música. Então, para estrearmos, começarmos essa semana, eu convidei todos os professores do Departamento de Música e eles foram aceitando o convite aos poucos, cada um num dia. Essa live que se chama Música em Quarentena, aqui do Departamento de Música do UNB, vai acontecer todos os dias da semana, de segunda a sexta, a partir de 2 horas. Então, ela tem um horário máximo até 4 horas da tarde, mas não significa que vai ser sempre 2 horas. Hoje, por exemplo, um dos professores que estava programado para participar teve um problema pessoal e não pôde vir. Então, só estamos aqui com o professor Fábio Benites, que é um professor substituto que entrou agora recentemente com o afastamento do professor Ebenezer. E então, vamos começar. Eu gostaria de agradecer a presença do professor Fábio. Tudo bom, Fábio? Tudo bem, boa tarde a todo mundo. Isso. Então, Fábio, a primeira coisa, a ideia da gente é conversar aqui sobre o que estava acontecendo no departamento e na nossa vida pessoal nesse período de quarentena. É um período muito atípico, porque a gente queria fazer muitas coisas e a gente acabou não conseguindo, não podendo. Em alguns casos, a gente era proibido até de fazer, por exemplo, atividades de orquestra, né? Os músicos não puderam fazer, então muitas orquestras tiveram que parar o que estava acontecendo, e do departamento de música também a gente não teve aula, a gente não pôde dar aulas, e a gente agora está voltando nesse período para fazer aulas à distância. Então, eu queria então que você rapidamente falasse sobre quem é você, a sua formação. Sei que você é nosso ex-aluno lá aqui da UNB, então fala aí um pouco seu instrumento e sua formação. Bom, a minha formação, eu comecei na UNB na verdade, eu fiz 3 semestres de engenharia mecânica, né, e durante esse tempo eu já tocava saxofone, né, e aí eu comecei a fazer, desde o primeiro semestre de engenharia, eu fiz aula com Vadim, eu fiz parte da Orquestra Popular Candanga, né, eu fiz algumas matérias também e outras matérias no departamento de música. Então eu gostei do curso de música e resolvi mudar, né? E aí eu comecei a cursar, eu fui fazendo concomitantemente o curso de bacharelado em saxofone e o curso de licenciatura, né? E aí depois que eu mudei de curso, nesses primeiros semestres, o professor Ebenezer começou a oferecer o curso de fagote, né? E mesmo para quem não tinha experiência em fagote, que é o curso de introdução ao fagote. E aí eu
pensei em fazer, foi uma coisa de impulso mesmo, assim, vou fazer, né? Eu já conheci o som, mas eu não tinha proximidade com o instrumento mesmo. Mas você E já era eu músico acabei antes gostando. disso? Eu já tocava saxofone desde antes, né? Já tinha anos. Eu já tocava na banda do Colégio Militar, né? Então eu já tinha, né? Eu já conhecia música. Em função do saxofone e do repertório do saxofone, como é um instrumento mais moderno, né? Assim, dentro desse contexto musical de 500 anos ali né, de música europeia, ele é um instrumento bem recente, né? Então eu não conhecia muito assim música barroca e música clássica, por exemplo, e até a música do período romântico também, né? O repertório de saxofone ele é praticamente todo do século XX e os outros repertórios de antes do século XX né, são transcrições. Então foi legal, assim, porque eu tive, apesar de já ter essa bagagem, né, eu já entender música, eu comecei a entender outras músicas também de outros períodos, né, quando eu comecei a estudar fagote. E, e aí eu só pensei, bom, e aí nessa época o fagote era um instrumento secundário para mim, né, mas eu comecei a gostar bastante, né, do fagote, e, e aí já no final do meu curso de música da Unipom, e aí eu comecei a gostar, e eu fui cursando os outros semestres, né, aí eu comecei a cursar o curso regular de fagote 1, 2, 3 até o final, e aí eu decidi finalizar ele, né? Eu terminei o curso de saxofone antes, Uma coisa porque... interessante, você falou, uma estratégia interessante do professor Beneza, então, né, de abrir uma disciplina para pessoas que nunca tenham estudado instrumento, nunca tenham tocado. Uma forma de você trazer pessoas adeptas a instrumentos que não são tão conhecidos do povo, né? Porque as pessoas conhecem um saxofone, às vezes têm interesse em querer aprender saxofone, mas poucas pessoas conhecem um fagote de verdade e querem aprender, sabem qual é a função dele na música. E você se isso, formou né? então em 2011, né? Isso. Aí em 2011 eu terminei tudo, né? Eu terminei a licenciatura, eu terminei e os dois bacharelados, né? Eu já tinha o do saxofone, eu terminei um pouco antes, né? E nesse meio tempo eu também fiz o curso técnico na escola de música, também, porque eu queria também ampliar um pouco os meus horizontes, queria também fazer parte lá ter a vivência também da escola de música, né? Então foi mais ou menos, né, da segunda metade para o final do meu curso. Bom, aí eu comecei, isso durou de 2004 a 2011, né? Minha época do UNB foi bem comprida nesse aspecto. Em que aí eu pensei assim, eu quero mesmo tocar fagote de uma maneira profissional, porque eu quero tocar música de orquestra, né? Eu quero ter essa vivência, que é uma vivência que eu não teria tocando saxofone. Apesar de que existem algumas peças para saxofone na orquestra, é raro essa inserção no saxofone, no nosso dia a dia da orquestra, né? Então eu queria ter essa vivência, então eu decidi, né, passar para o fagote, apesar de ter terminado os meus estudos de saxofone, que também foram muito proveitosos. Eu aprendi muita música com Vadim, tanto música erudita quanto música popular também, né? Música popular brasileira e jazz, que também era algo que já fazia parte da minha vivência, né? Então a minha formação foi um pouco eclética nesse aspecto, né? Aí depois você foi fazer um mestrado e um doutorado. Você fez mestrado e doutorado aonde? Isso. Aí quando eu formei na UNB, entre formar na UNB e fazer mestrado, né, eu toquei 2 semestres na Sinfônica de Sergipe, lá em Aracaju, né? Minha Foi o terra. segundo semestre de 2011. A gente quase se encontrou lá, né? Porque você foi para a UNB em 2010 ou 2011, né? 2010, isso. 2010. É. Então, foi uma experiência muito boa para mim, eu aprendi bastante, né? Principalmente dessa convivência, assim, de ensaiar todo dia, de tocar um programa a cada 2 semanas, né? De ter uma rotina, assim, mesmo de orquestra. Foi muito construtivo para mim, foi uma experiência muito boa mesmo. Eu tenho Mas um eu amigo já... muito grande lá da orquestra, que é o James Bertz, percussionista. O James, É, nossa, eu também. Ele era um amigo muito bom, a gente saía bastante, a gente tinha ideias parecidas sobre música também, né? A gente legal. conversava bastante, né? Mas mesmo antes de ir para lá, eu já sabia que eu queria ter uma carreira acadêmica, né?
então eu já tinha essa coisa no horizonte de fazer mestrado e muito possivelmente um doutorado. E aí eu entrei em contato com o professor Benjamin Coelho, né, que ele dá aula na universidade em Iowa, né, The University of Iowa, nos Estados Unidos, que a Iowa fica bem, bem no centro, um pouquinho norte nos Estados Unidos. E eu entrei em contato com ele, e aí foi bem numa época que ele veio ao Brasil dar um curso, né, de verão, e aí eu conheci ele nesse curso de verão lá em Piracicaba, e aí, né, resumindo a história, eu acabei indo para lá em 2012, né? Então foi super interessante, foi uma experiência muito boa, né? Saí assim, eu já tinha saído de casa, de Brasília, né? Que eu já estava morando em Aracaju, mas agora eu vou morar em outro país, né? Foi uma experiência muito legal mesmo. Para até alguns alunos que estão assistindo aqui, por exemplo, o próprio Pedro, lá, aluno lá da disciplina de harmonia, aqui do departamento, então deve ter alguns outros alunos. Quem estiver assistindo pode comentar e dizer alguma coisa, para a gente saber quem está aqui. Né, aqui o Todd apareceu. Então, o cachorrinho bonitinho. Então, por exemplo, sobre sua experiência, se é interessante para os alunos, de repente, terem essa ideia, de como é que foi para você estar nos Estados Unidos, né? Porque a gente sempre pensa, como é que eu vou bancar o estudo lá? Porque se a gente tiver que pagar, é muito caro. É caro para quem é americano, inclusive, então, muito mais para quem é brasileiro que sai daqui e tem que pagar em dólar tudo. Então, como é que foi essa parte de custos seu lá? Bom, a universidade, ela oferece algumas bolsas, né? A primeira bolsa que eu tive era uma bolsa que pagava os meus estudos. Então, pelo menos isso, porque, né, os estudos lá são muito caros. Na época que eu estudei lá, um semestre da universidade era $15 mil. Então, é bastante. Eu não ia dar conta, né? Eu já sabia que... Eu já fui para lá sabendo que eu tinha bolsa. Então, e aí eu tinha um dinheiro guardado também, que me ajudou a me manter lá. Depois, no segundo ano, eu ganhei uma outra bolsa que, além dela pagar os estudos, ela também dava um dinheiro a mais, né, para eu poder sobreviver lá, que era em função de eu trabalhar 10 horas para a universidade. E então eu trabalhava, eu dava algumas aulas de fagote, se necessário, né, eu ajudava o professor com a organização da classe de fagote, também, né, com qualquer coisa que ele precisasse. Eu dava aula de música de câmara e eu também ajudava os alunos numa orquestra, que era a orquestra de câmara, né, então eu participava dos ensaios, não tocando, mas ajudando os alunos de sopro, né, eu ficava ali perto e falava assim, olha, faz isso, faz aquilo e tal, porque o maestro não tem, às vezes ele não tem um conhecimento mais fino, né, dos instrumentos de sopro, então eu ajudava também até o maestro, né? Às vezes o maestro perguntava para mim, Fábio, estou tendo dificuldade com isso aqui, eu não sei, né? Como é que os instrumentos reagem, tal? O que você acha que eu devo fazer? Eu falava, faz isso, faz aquilo, né? Então, basicamente, você conseguiu ficar lá por causa das bolsas que eram concedidas. Tanto as bolsas para você não ter que pagar o tuition, né? O valor na anuidade, quanto você também conseguiu bolsa para se manter. Mas enquanto você não conseguia bolsa para se manter, você chegou a trabalhar fora da universidade, no McDonald's, por exemplo? Não, isso é uma coisa que eu reconheço, assim, que na minha vivência eu tive muita sorte, né? Não precisei, eu tive dinheiro, minha família pôde me ajudar também, né? Então eu pude focar nos meus estudos 100%, né? Não precisei fazer isso. O que eu fiz foi trabalhar dentro do ramo da música, né? Eu toquei na Drake, desculpa, na orquestra de alunos da Drake University, que é mais ou menos ali perto, né? São 2 horas de carro. E como eles só tinham um fagotista na orquestra, então eles me pagaram para tocar as partes do fagote, né? E eu dava aula particular também, né? Mas isso não era o suficiente para me manter. Depois que eu consegui a outra bolsa que eu trabalhava para a universidade, assim, ainda quase dava o que eu precisava assim para me manter. Tinha assim um estilo de vida bem
eu digo assim, humilde, né? É o estilo de vida de estudante, assim, eu dividi apartamento, né? Não era uma bolsa assim, que dava, não sobrava muito dinheiro também, né? Mas a universidade também providenciava outras bolsas, eu tinha colegas que tinham outras bolsas melhores também, né? Então isso vai depender, assim, você tem que ver, né, qual que é a bolsa que funciona melhor para cada situação. E essa questão das bolsas, a gente já fala com os professores antes, com bastante antecedência, né? Uma coisa que é um pouco diferente, assim, aqui, pelo menos da minha vivência brasileira, é que a gente entra em contato com o professor bem antes, um ano antes da gente pensar em começar o nosso curso, né? Então, como o ano letivo lá começa em agosto, é bom você entrar em contato com o professor antes de agosto, de um ano antes, né? Antes de 12 meses antes. Então, para você já falar assim, olha, eu estou pensando em estudar com você, como é que faz, quais são as bolsas, qual é a possibilidade de bolsa, o que a sua universidade oferece, que os professores em geral sabem, porque as bolsas, elas são uma ferramenta de recrutamento dos alunos, né? Então, é uma coisa assim, também, não só a gente escolhe a universidade, escolhe os professores, mas a gente também escolhe a bolsa, porque às vezes acontece da gente ter ofertas diferentes, né, bolsas melhores e bolsas piores, né, assim, monetária, né, monetariamente falando. E também, assim, das atividades que você vai fazer, dependendo daquela bolsa, né, não é sempre essas atividades que eu narrei agora. Tem bolsa, assim, para instrumento de sopro, tem uma universidade que oferece, por exemplo, uma bolsa para tocar no quinteto de sopro, né, que não é uma bolsa de ensino, que nem a que eu tive. Então, assim, é um pouco diferente no sentido de que não é padronizado, né? É claro que existe um certo padrão, né? Mas cada universidade tem uma Cada coisa situação é diferente. Você tem situação, né? Mas o interessante é saber que é possível. É uma situação que, às vezes, existe, obviamente, cursos de pós-graduação aqui no Brasil que são muito bons, mas nem todos oferecem aquilo que a gente está procurando. No seu caso, um mestrado, um doutorado em fagote, especificamente, eu acho que nem tem no Brasil, né? Tem. Agora tem. Eu não sei dizer se na época em 2012, eu acho que existia já. Eu já não sei dizer. Mas na Unirio, eu tenho quase certeza que tem. E na UFRJ, uma das duas tem mestrado, né? Mestrado. Mas não Mestrado, doutorado. não. Doutorado que eu saiba não tem aqui no Brasil. E o mestrado, eu também não sei dizer agora com certeza se ele é profissionalizante, né? Tem essa diferença também. E eu acho que na Bahia também tem, na Federal da Bahia. E eu já não sei dizer ao certo quais são as outras que tem, né? Mas são poucas, em geral. Mesmo dentro, né, dentro da música, não são muitas que têm mestrado e doutorado. Porque a gente às vezes queria essa coisa de que para fazer uma boa pós-graduação tem que sair do país para fazer em outro lugar. Às vezes alguns saem, como no seu caso, por exemplo, fazer um doutorado por necessidade, por não ter a coisa aqui, ou às vezes não por escolha. E, como você disse, né, mesmo mestrado, se você só tem um lugar, às vezes é muito difícil você ser aceito. Então, você tenta mas entra 2 alunos por ano, que seja. Então, você tem muitos fagotistas no Brasil. Aí, às vezes, é mais fácil você conseguir realmente em outro país. Mas vamos tentar voltar um pouco agora aqui para a nossa quarentena. Na época da quarentena, que quando surgiu, você ainda não era professor. Você tornou-se professor aqui com a vaga do professor Benezia. O professor Benezia, ele foi cedido para atuar esqueci. Tá lembrando onde é que foi, para onde ele foi? A Fundação Palmares. Isso, Fundação Palmares. Então, ele foi cedido pela universidade, é um pedido que dificilmente se pode negar. Então, abriu a vaga e você teve essa oportunidade, inclusive por indicação dele, que foi aluno, e você é um dos poucos doutores em fagote no Brasil, né? Isso. Mas na época da quarentena você não estava com a gente. Então, o que é que você estava fazendo? Ou o que você estava sendo impedido de fazer na quarentena? Bom, eu vou comentar um pouquinho de antes, né? Porque eu vim de um ritmo, eu estava estudando para a prova de orquestra, né? Desde do ano passado, então
eu estava muito... porque depois eu vou voltar nisso, né? Por isso que eu quero explicar de uma maneira cronológica para vocês, né? Desde o ano passado, quando eu voltei para o Brasil, eu pensei, tá, então eu vou voltar a me preparar para as provas de orquestra, né? Então era uma coisa assim muito focada nos trechos musicais, né? No concerto do Mozart, por exemplo. Então o foco era muito assim nesse objetivo da orquestra e como deve soar e como as pessoas querem escutar a música, né? Era uma coisa assim como se fosse assim, por exemplo, um esportista que assim, eu quero vencer a maratona, né? Dentro ali da questão da maratona, eu vou fazer tudo que é possível para vencer a maratona, né? Eu tava nesse clima, assim, né? E já com as perspectivas, assim, vai abrir, né? Tá abrindo prova em tal lugar, talvez abra prova em outro lugar, né? Então eu já vou me preparando com antecedência, mesmo antes de sair, né? De ter a abertura ou o edital das orquestras. E concomitante com isso, eu também comecei a trabalhar, né, na minha empresa de vender palheta e cana para fazer palheta de fagote, que era uma ideia que eu comecei a ter quando eu voltei para o Brasil no ano passado, né. Então, assim, essa parte da cana de fagote das palhetas, eu estava muito numa fase de desenvolvimento e de teste, porque apesar de eu já vender palheta, assim, informalmente, eu vendia muitos para os meus alunos, e depois, no meu último ano nos Estados Unidos, em 2019, eu comecei a vender na loja que eu trabalhei lá, porque eu trabalhei na Midwest Musical Imports, que é uma loja especializada em instrumentos de madeira, né, É das madeiras engraçado que orquestrais. quem toca fagote ou boé sempre aprende a fazer a própria palheta, né? Uma coisa muito pessoal. Eu me lembro que na sala lá Isso. do professor Ebenezer tem os fornos, né? Um monte de coisa. O Isso. professor Bojin, de vez em quando, tem os cursos ensinando a fazer a palheta, tudo. É tão complicado assim fazer a palheta que alguns preferem comprar do que fazer? Bom, são duas coisas, né, que eu acho assim. A primeira é que os alunos que estão começando não sabem ainda fazer palheta, né? E eu, como professor, eu acho interessante não ensinar os alunos a fazer palheta no comecinho, assim, né, no primeiro ano, por exemplo. Porque eu gosto muito de focar na questão de produção sonora, e dependendo se o aluno ainda precisa aprender a parte musical, de ler partitura, essas coisas também, de focar nisso, né? Então é uma coisa menos para se focar. Mas na medida que a gente vai se inserindo no mundo profissional, né, vai se requerendo uma finesse maior, né? E então, quando chega nesse momento, né, que a gente precisa de palhetas que respondam melhor, aí é interessante que cada um faça a sua própria palheta, porque ela é personalizada para o músico e personalizada para o fagote que ele toca, ele ou ela tocam, né? E também, para além disso, também ela é personalizada para o repertório. Então, né, um exemplo assim, se eu preciso tocar as bodas de Fígaro, que elas abrem com fagote e cello, super piano, né? Não é a mesma palheta que eu vou usar para tocar a Sagração na Primavera, que é uma, né, que já começa um solo super agudo, bem agudo. Então a gente precisa ter esse refinamento. Então, geralmente os profissionais, eles fazem as suas próprias palhetas. Mas também tem alguns profissionais que são muito ocupados com a carga da orquestra e eles acabam comprando palheta também de outros profissionais, né? Porque é muito tempo, são muitas atividades, né? A palheta ela não dura muitas horas, em geral, assim, ela dura de 10 a 20 horas de uso, né? Então, assim, para quem tá tocando, por exemplo, 3 ou 4 horas por dia na orquestra e depois ainda vai estudar, né, no resto do dia sozinho, as palhetas vão embora muito rápido, né? Então existe essa demanda de palhetas prontas, tanto para os estudantes, né, e também para alguns profissionais que não têm tempo. E também, né, eu também vendo e produzo cana para fazer as palhetas, que aí os profissionais usam, né, eles precisam desse material para fazer. Então eles pegam da metade para o final do processo, né, e eu faço essa primeira metade que eu Mas, tenho o como equipamento. assim produzir cana?
Tá Bom, falando desculpa. cana-de-açúcar? Bom, produzir não é o termo errado. O termo certo, desculpa, o termo certo é processar, né? É uma cana que, bom, as palhetas elas são feitas de Arundo Donax, né? Deixa eu colocar aqui no para vocês colocarem o nome aí. No nome científico da planta, né? Que ela é uma cana, assim, ela por fora ela parece com bambu, e é uma mistura assim de bambu com cana-de-açúcar, porque ela é bem mais alta que a cana-de-açúcar. Mas ela parece muito com a cana-de-açúcar, né? E por dentro ela é oca. Essa que é a diferença da cana-de-açúcar, visualmente, né? E a outra diferença é porque elas são de famílias diferentes, também taxonômicas, né? O Arundo Donax é uma gramínea e o bambu é um bambu. Apesar de eles serem muito similares, elas são de outra taxonomia. Então, é uma planta, assim, que ela tem até 7 metros, em geral tem de 3 a 7 metros, né? E algumas pessoas em empresas, né, tem uns campos que produzem esse material para a gente fazer palheta. E aí são todas as palhetas de instrumentos de madeira, né? Tanto de fagote, com de oboé, mas também de saxofone, né, de clarinete. Todas essas palhetas são desse mesmo material. E aí tem essa divisão assim, da palheta simples e dupla, mas ainda mesmo assim é o mesmo material, né? Então, assim, o que eu faço, eu recebo... Bom, então, essas empresas e essas pessoas plantam, colhem, deixam secar, e aí depois cortam nos tubos, porque os tubos também têm diâmetros diferentes, e aí eu compro esses tubos no diâmetro certo para fazer palheta de fagote. Aí eu tenho outras máquinas em casa para terminar, né, essa cana que ela sai do tubo, e aí para ela já ficar mais próxima do que é necessário para fazer palheta de fagote, que é uma palhetinha assim, desse tamanho, né, que saiu de uma planta que tem de 3 a 7 metros, né. Então é isso, assim, alguns fagotistas profissionais não têm esse equipamento que eu tenho, né, de processar cana, então eu também vendo essa cana para eles, né, já pronta para fazer a palheta, ou a palheta pronta, né. Então é isso que é isso que eu quis falar, assim, desculpa porque eu tô tão dentro do processo que para mim isso é uma coisa muito do dia a dia, mas eu entendo que muita gente não conhece, né, esse processo e esse vocabulário também, né. Legal. Aí você estava fazendo isso junto terminando o doutorado. Isso eu comecei depois do doutorado, né. Porque, bom, eu sempre fiz palheta para mim, né. Como eu falei, quando chega um momento que o profissional ele faz as próprias palhetas, porque para atender as demandas pessoais e do contexto do profissional, né? E aí depois do meu doutorado, depois que eu, né? Aí entre o doutorado e voltar para o Brasil, eu trabalhei nessa loja que vende palheta também, mas também vende os instrumentos musicais, né? Eu era o especialista em fagote da loja. Então eu lidava com as partes, né, tudo que era relativo a fagote na loja, mas também fazia outras coisas. Então eu tive esse contato assim de lidar com o cliente, de lidar com os fornecedores, de ver todo esse material. E aí quando eu voltei para o Brasil, né, eu comecei a vender palheta também, mas assim uma coisa um pouco mais informal, né, para os alunos, por exemplo, os alunos da escola de música que precisavam. E nisso eu descobri que minhas palhetas eram boas também para as outras pessoas, né? Eu investi muito do meu tempo durante, né, até o final do meu doutorado e até um tempo pós-doutorado, refinando os meus métodos de fazer palheta, porque chegou um momento que eu vi que isso era necessário para mim, para o meu desenvolvimento como músico. Nessa época, eu não tinha essa pretensão de refinar os meus processos para vender as palhetas, né? Então foi né, foi uma coisa que veio dessa necessidade minha. E então foi daí que surgiu essa ideia, e também, né, quando eu estava conversando com o meu orientador do doutorado, né, já pós-doutorado, e ele falou que talvez fosse uma ideia interessante, né, e aí então, assim, né, do ano passado até agora, eu tenho refinado ainda mais os meus processos, mas também tendo em vista, né, de já vender para outras pessoas e para um público maior, tanto um público profissional como um público estudante.
né? Então eu já estava trabalhando nisso, de fazendo a pesquisa. Então, assim, essa pesquisa que eu falo, ela envolve muitos testes de fazer as palhetas, de ver os materiais, de regular as máquinas, de ver o que eu quero vender, como que eu vou vender, e a qualidade também, porque eu quero vender um produto de qualidade. E também depois eu passei para uma outra fase, que é uma fase de teste, que eu mandei as minhas palhetas e canas para outros fagotistas de vários lugares do Brasil, porque o clima também muda, né? Como aqui em Brasília é um clima um pouco diferente do resto do Brasil, que é muito seco aqui, né? Então tem muitas cidades litorâneas, por exemplo, no Brasil. Então eu também precisei, tá, mas como é que elas vão funcionar nessas cidades litorâneas que elas são mais baixas, que tem maior pressão do ar e também são mais úmidas, né? Então também veio essa pesquisa para saber como que ela reage com outras pessoas, né? Em outros climas, em outros lugares. Então isso era uma coisa que eu já estava fazendo, né? Eu caminhava concomitante com a parte de estudar para orquestra, né? Para as audições de orquestra. Isso, né, desde do ano passado. Bom, e aí o que mudou é que, de repente, quando veio a pandemia, né, cancelaram todos os concertos, cancelaram as Todos os temporadas. Não, concursos, né? isso, ficou tudo em pausa, né? Então esse meu processo que eu já tinha narrado de antes, de ter essa música, assim, que eu tô estudando essa música e produzindo essa música e essa sonoridade para outras pessoas, porque o foco eram as outras pessoas, né? Porque eu precisava ser aprovado. De repente não tem mais isso, né? Não tem mais nenhum concurso em vista esse ano, né? Porque não tem as temporadas, as orquestras pararam, inclusive algumas dos músicos começaram a receber bem menos, ou eles pararam de receber. Eu não tenho acompanhado muito bem, que cada orquestra é um caso diferente, né? Então eu comecei a dedicar mais tempo nessa questão da pesquisa das palhetas, né? E também aí eu comecei a já pensar, então, bom, aí depois dessa coisa da pesquisa, de eu mandar a palheta para várias pessoas, né? Aí eu comecei a trabalhar mais na parte da logística mesmo, de começar a vender. Então foi nesse período de quarentena, depois que eu já pensei assim, depois que eu vi, tá, agora o meu produto está funcionando para várias outras pessoas e tal, eu já tenho uma ideia do que eu quero vender, né, de como eu vou vender. Então eu comecei a trabalhar na parte logística, que consome muito tempo, né? Assim, de pensar assim, como é que vai ser o meu logotipo, como é que vai ser a minha marca, como é que vai ser o site, qual caixa que eu vou usar, né? Qual vai ser a empresa de logística que eu vou usar, como é que vai ser a minha logística nacional, como é que vai ser a logística internacional, né? Como é que eu vou imprimir a etiqueta de postagem, por exemplo? Nossa, eu gastei um tempão nisso, né? Cara, que coisa interessante, porque é uma vida toda nova que a gente estuda para ser músico e de repente se vê sendo um empreendedor na área para uma coisa importantíssima e que, como você está falando, só um músico é capaz de fazer e tem que ser um bom músico para entender como funciona a palheta do fagote e entender como é que funciona os ajustes para cada lugar. Ou seja, não é qualquer fagotista, tem que ser um bom fagotista que tenha feito essa pesquisa. Então, você está fazendo isso, mas aí chega outro problema, tá? Todo mundo está querendo, e agora? Como é que eu faço para aumentar a produção e agora virar um empresário na área? A gente não é preparado para isso, porque a gente é preparado para ser músico, né? Isso é bem mesmo. Então, assim, para mim tem sido bem diferente, assim, nesse aspecto do empreendedor, né? Porque até então eu era aluno, aí depois eu virei músico da orquestra, aí depois eu era aluno e bolsista, e depois eu comecei a trabalhar na loja de instrumento. Então era assim, as demandas vinham para mim. Eu estava né, eu tava nessa coisa assim, eu sempre estava respondendo aquilo que me era pedido. E aí, de repente, não, de repente eu preciso ter essa coisa assim do empreendedor, de, tá bom, eu que tenho que ir atrás das coisas, né? O que eu preciso? Ninguém diz para mim assim, Fábio, você precisa dessas coisas para você abrir a sua empresa, por exemplo, né? Ah, você precisa dessas coisas para enviar o produto. Eu aprendi muito nessa empresa que eu trabalhei sobre essa parte de logística e tal, né? Que foi uma coisa que tem me ajudado muito, assim, já me guia muito em função a isso. Mas esse pensamento, que nem você falou, é um pensamento, é um empreendedor,
é uma coisa que nunca foi instigada em mim por sempre, né, desde sempre, porque vem desde o do primeiro e do segundo grau. A gente tem uma educação muito passiva. É sempre assim, as coisas que a gente recebe, as informações que a gente recebe, você faz uma prova, pronto. Aí você recebe mais informação, faz uma prova e pronto, né? E de repente, tá, não tem prova, não tem informação para receber, as coisas estão espalhadas, as informações estão espalhadas por aí, né? Eu tenho que ir atrás das informações, mas eu também tenho que ir atrás das pessoas, né? Eu tenho que tentar entender, e não é necessariamente perguntar o que as pessoas querem. Ah, você quer esse tipo de produto? É entender a necessidade, porque às vezes as pessoas nem entendem direito o que elas precisam, né? Isso é uma coisa que eu comecei... Então, assim, nesse processo, eu comecei a escutar muitas entrevistas de dono de empresa, né? Eu comecei a escutar... Eu comecei a assistir alguns TED Talks que falam sobre isso também, né? Eu comecei a escutar alguns podcasts que falam justamente sobre isso, né? Dessas pessoas falando, assim. Então, eu comecei a tentar entrar nessa mentalidade do empreendedor, que para mim tem sido uma coisa muito, muito diferente mesmo, essa mentalidade, né? Legal. Aí eu pergunto uma coisa: essa sua experiência, você acha que transformou você enquanto professor também? Você acha que na hora de ser um professor, você começa a perceber a área de música um pouco mais ampla do que simplesmente tocar o instrumento? Bom, eu não sei dizer agora, porque isso para mim ainda é uma coisa muito recente, né? A minha parte de professor de música é uma coisa que eu tenho lapidado tem anos, desde quando eu era aluno da UNB, eu também dava aula particular, né, de saxofone, por exemplo, e depois, durante o mestrado e o doutorado, eu também dava aula, né? Mas o que tem me moldado, assim, em relação, não moldado, mas o que tem me ajudado é que, bom, assim, eu tive que pensar de um outro jeito, né, para ter essa mentalidade de empreendedor. E agora que eu estou dando aula de apreciação musical, que os alunos são majoritariamente que não são do departamento de música, aí eu pensei assim, poxa, eu também quero pensar isso de um outro jeito, porque eu venho nessa mentalidade, né, da escola de música, de uma coisa geral, assim, de como se ensina música no ambiente acadêmico desde 2004, né, de 2004 a 2018. Então eu comecei a pensar, bom, eu acho que eu quero enxergar isso de uma maneira diferente, e eu quero também aproveitar que esses alunos não têm esse conhecimento, não têm essa bagagem também, né, e tentar enxergar e ensinar essa disciplina também de uma maneira, de outras perspectivas também, né, além da perspectiva da música europeia, né. Então eu acho que isso tem me ajudado, né. Ainda assim, é uma coisa assim que tá acontecendo esse ano, né, eu ainda não sei direito analisar de uma maneira mais profunda, mas eu acho que a diferença de mentalidade, de perspectiva, sim, tem me ajudado, e também em outros lados da minha vida, de tentar enxergar as coisas de outra perspectiva também, né. Legal. Então, por exemplo, voltando agora para uma das questões da live, né? Que era Uhum. falar sobre o que está acontecendo nesse momento agora no departamento, por exemplo, como é que a gente está se adaptando. Então, você já chega para iniciar suas atividades como professor, ou seja, você não tem muita experiência prévia, você esperava, entende, trazer uma experiência como aluno de mestrado, doutorado, coisas para aula presencial. De repente, a sua primeira experiência no ensino superior é com o ensino à distância. Como é que tem sido isso para você? Como é que você se Tem sido preparou para isso? tem sido bem diferente, como você comentou, porque a experiência docente que eu tive antes, né, como bolsista e como professor particular, já caminhava, né, para essa questão da aula presencial. E então, assim, foi, né, tanto assim, a questão da aula de apreciação musical, como preparar e de preparar o currículo, né, mas também a parte da distância. Então, uma coisa que eu comecei a guiar é pensar assim, poxa, se eu fosse um aluno, como é que eu gostaria de ter essa aula?
né? E então eu cheguei à conclusão que seria interessante fazer ela parte em vídeo, né? Que eu sento e gravo os conteúdos que eu quero passar, e parte de discussão que a gente faz online ao vivo, né? Ao vivo, assim, em tempo real. Então, assim, teve muita preparação na questão, assim, de como gravar, porque foi uma coisa que eu nunca fiz, né? Então, ter que descobrir, assim, as ferramentas, como é que faz a edição do vídeo, o que eu preciso para fazer o vídeo, como é que funciona o áudio, como é que funciona a luz é muito importante, né, para gravar o vídeo, e depois de ter o vídeo gravado, como é que eu vou fazer a edição, o que eu vou colocar, como é que funciona, né? Isso tem sido um aprendizado muito grande para mim, nessa parte né, da apreciação musical, Mas e na você só parte, está dando a disciplina de apreciação ou alguma outra também? bom, Fagote, e aí algum instrumento? isso, aí eu tenho os alunos de fagote também, né, que também está sendo diferente, porque de todos os outros alunos que eu tive, era sempre aquele contexto de aula individual, né, então o contexto era, a gente faz 1 hora de aula semanal, tipo, 1 hora por semana, né, claro, 1 hora semanal, e é só eu e o aluno, né? E a gente discute os conteúdos, eu reajo ali na hora com o aluno, né? O aluno me escuta tocar também, que eu acho muito importante na aula, e de repente a gente está fazendo tudo remoto, né? Então, para isso, eu também pensei, poxa, como é que eu gostaria de fazer e tal, mas dentro das dificuldades técnicas, porque uma coisa que eu já pensei, assim, de cara poxa, e se a conexão não estiver boa, a compressão de áudio dos softwares que fazem a transmissão ao vivo, ela é muito otimizada para voz, né? Então, o som ele fica comprimido, ele não tem as qualidades que eu acho que são necessárias para eu né, corrigir o aluno e dizer as coisas que eu acho que tem que ser feitas. Então, eu decidi fazer ela, em parte, a gente faz com gravação, né? Os alunos gravam e mandam para mim né, o que eles tocariam naquela aula ao vivo, e aí depois eu respondo para eles com gravação também, ou com texto, ou com materiais escritos, aquilo que eu achar necessário, né? É interessante, assim, nesse É um aspecto, pouco o que os professores estão falando do ping-pong, né? Manda um vídeo isso, para cá, pega um vídeo para lá. O som é, fica melhor do que a transmissão live, né, de stream, viu? Mesmo conectando fica, Zoom ou Teams. Mas eles estão conseguindo fazer os vídeos. O professor, me lembro que o professor Carlos Eduardo tem reclamado muito do trombone, que mesmo colocando muito longe, ainda assim o som sai muito forte e acaba distorcendo. uhum. Acontece isso também com o fagote? Não, ainda bem que a gente. No fagote o problema é o oposto, né? As pessoas acham que o fagote não, é um instrumento que toca meio piano e que não toca muito forte. E esse não tem sido um problema, né? Eu prefiro que seja só áudio, porque por enquanto, né? Se eu achar que seja necessário fazer vídeo, aí eu vou pedir para os alunos, mas eu acho que não. A informação que eu vou ganhar do vídeo não é não vai me dar, não vale a pena em função do tamanho do arquivo e de talvez, porque aí, por exemplo, no vídeo, aí às vezes, se o aluno está gravando no celular, o celular tem que ficar mais longe ou muito perto, depende da condição acústica do aluno também, né? Eu achei que não valia a pena o vídeo por enquanto, a não ser que eu queira ver mesmo, assim, tá, ó, grava um vídeo porque eu quero ver sua embocadura, grava um vídeo porque eu quero ver a sua mão, por exemplo, né? Então, por enquanto, isso não aconteceu. Apesar, tá, bom, voltando à qualidade, né? Então, bom, e aí na gravação, ela também é superior, não só na questão da compactação do áudio, né? Mas ela é superior porque a gente sabe que a conexão da internet não vai cair, né? Enquanto a pessoa está gravando o áudio. Então, eu vou escutar uma coisa do começo até o fim, sem pedir, né, para a pessoa repetir aquele momento, né? E também porque alguns programas, né, como eles são otimizados para voz, quando o volume chega quando ele fica baixo o suficiente, o programa corta tudo, né? Isso tem sido um problema para quem é músico, né? Porque a gente precisa tocar as partes fracas, os pianos, e eu preciso escutar também. Então isso tem sido bem legal. Aí o que acabou acontecendo, um efeito colateral que eu imaginei quando eu comecei a pedir as gravações, era que
os alunos escutam a própria gravação antes de mandar para mim. E isso é uma coisa muito benéfica, porque às vezes a gente só reconhece alguns elementos do nosso tocar quando a gente escuta uma gravação, né? Então já aconteceu. Mas engraçado é isso que você comentou agora. É uma técnica uma metodologia, inclusive, de ensino, que já se discutia há algum tempo, sobre botar a pessoa para gravar o que toca, se ouvir e depois tentar se autocorrigir. Então a gente fala sobre isso há muito tempo, mas parece que a gente nunca conseguia colocar tipo assim, vamos fazer acontecer. Agora a gente foi obrigado e de repente está usando isso que a gente tanto falava que era para fazer e está se vendo meio que obrigado a fazer. E o resultado é muito interessante, né? Isso, né? Então, eu já estudava, assim, que eu falei, para os repertórios de orquestra, né? Eu me gravava, era parte do meu estudo, eu gravava e escutava, né? Eu também gravei as minhas aulas do mestrado e doutorado. Eu, né, perguntava para o professor, posso gravar as aulas? Eu levava, eu escutava as aulas depois, né? Além de eu escutar o meu próprio som e o jeito que eu tocava, eu também escutava o professor tocando. Né? E aí eu podia gravar, né, eu sempre podia acessar isso de volta quantas vezes eu quisesse, na hora que eu quisesse, porque às vezes eu sentia que às vezes nessa uma hora de aula, às vezes o professor falava muita coisa que eu não dava conta de absorver tudo aquilo que o professor falava. Eu absorvia aquilo que eu achava principal, né? Então já aconteceu assim, de eu escutar as minhas aulas e pensar, o professor falou isso e ele falou isso há 2 meses atrás e eu esqueci, né? Então eu vou voltar nesse aspecto que ele falou. Né? Então eu achava isso muito muito bom para mim. Quando eu falava para os meus alunos antes da pandemia se gravarem, aí aí não se gravava porque dá um certo trabalho, por mais que ele seja um pouco mínimo, dá um pouco, né? Então eu achei, então assim eu imaginei isso, eu pensei, poxa, eu acho que agora os meus alunos vão se escutar, mas eu não falei nada. Eu simplesmente falei para eles, olha, manda para mim uma gravação, né? Se você cometer um erro, assim, que é um erro temporário, que só acontece naquele momento, grava outra, né? Eu quero escutar o melhor que você pode tocar nesse momento. E aí acabou acontecendo isso. Meus alunos falaram, eu escutei, antes de mandar a gravação para você, eu escutei e eu reparei tais coisas que eu acho que eu não reparei enquanto eu tocava, né? Então, essa parte da pedagogia eu achei super interessante, deles repararem essas coisas, né? Porque acabou sendo um efeito colateral positivo. Desculpa, professor. Você está no mudo. A gente faz as coisas. É impressionante isso, como quando a gente vai gravar, os pequenos detalhes, né? Tipo assim, saltam. A gente, meu Deus, como é que eu deixava passar isso? E a gente acha que toca bem, que está tocando bem. Então, às vezes, a gente está se levando pelo calor da situação, né? Pela alegria de estar tocando aquela coisa. Tal. E principalmente, eu digo assim, a minha vivência enquanto guitarrista, né? Então, agora, durante a pandemia, tava uma febre, né? Todo mundo gravando esses vídeos de vários vídeos, né? Split screen. Então, o pessoal se juntou e disse, vamos gravar uma música do Angra. Em 2014, eu acho, 2015, não me lembro, eu fiz uma prática de conjunto, a gente, para os músicos, né, estudantes do departamento de música, tocar um disco inteiro da banda Angra, a banda brasileira de heavy metal, e juntou um grupo muito bom de músicos, assim, 2 guitarristas fenomenais, a moça baixista, daqui a pouco eu lembro o nome de todo mundo, Gabriel, baterista, o Lucas Donato no teclado. O Lucas Donato é uma figura, porque ele vai tocar baixo, vai tocar bateria, teclado, saxofone, trompete. Então, aí 2 cantores, né? Uma mulher cantando, o outro rapaz. E a gente fez o semestre inteiro, chegou no final do semestre, e quando foi se apresentar na concha acústica, faltou energia. E não pôde apresentar. Então, eles passaram o semestre inteiro praticando e não puderam tocar. Aí agora, na pandemia, o pessoal se juntou e disse, vamos tentar juntar e fazer de novo alguma coisa. Só que um dos guitarristas não podia. Aí falaram, professor, você pode fazer no lugar dele? Eu falei, tá bom, vou tentar, né? Porque não é tão fácil assim. Eu passei 2 meses
treinando, praticando, tudo. Quando foi na hora de gravar, não, e eu tocava junto com a banda, aí a playback, maravilhoso, estou tocando bem. Quando eu gravava, aquela coisa assim, um tempo assim, uma semicocheia assim, meio mal tocada, aí você já fica, não posso deixar passar isso. Aí gravava de novo. Gente, passei uma semana inteira gravando 20 vezes todo dia, até conseguir uma gravação boa. Aí a gente consegue perceber melhor o que é que está acontecendo de errado com a gente, né? O quanto nossa execução não é tão precisa quanto a gente gostaria. Isso, claro, né? E também, né, para além da precisão, uma coisa que acontece muito com nós, os instrumentistas de sopro, pelo menos, né, da minha vivência, da gente achar que está fazendo uma gama de dinâmica muito grande, que está fazendo os pianos bem fracos, que está fazendo os fortes bem forte, e aí quando a gente escuta a gravação, fica tudo meio, né, não tem essa variação de dinâmica, por exemplo. Então, isso é uma das coisas que, para mim, funcionava muito a gravação. Também, assim, a percepção da afinação, que às vezes a gente, nossa, estava muito boa a afinação, você escuta a gravação, não estava tão boa, tem que melhorar, né? Isso acontece também. E no caso dos alunos, né, uma coisa que aconteceu, assim, é dos alunos notarem, poxa, eu estava usando vibrato nessa nota e eu não percebi que eu estava usando vibrato quando eu estava tocando, né? E aí foi uma coisa que eu falei, o vibrato, né, você tem que controlar, você tem que saber quando que ele está acontecendo e quando ele não está acontecendo. Então, se não fosse a gravação, né, aquele aluno não saberia que estava acontecendo aquele vibrato, a não ser que eu falasse para o aluno, por exemplo, né? Então, tem isso, eu concordo com você, assim, mostra muitas coisas da nossa performance que a gente não entende, né? Bom, e uma outra também, né, que é o caso, que eu acho que é para todos os instrumentistas de sopro, é a percepção do som, porque como o instrumento ele vibra dentro da caixa craniana, né, a nossa percepção sonora nunca vai ser a percepção de quem escuta. Então, também é uma coisa para a gente ver, assim, às vezes o som é lindo para a gente, mas aí quando você escuta a gravação, poxa, mas não era esse som que eu estava buscando, né? Eu quero buscar eu escuto uma coisa diferente e eu quero que os outros escutem aquilo que eu estou escutando, né? Então, isso é uma coisa também que eu acho muito positiva também da gravação, né? Apesar de que existem a questão assim, qual tipo de microfone, né? Por exemplo, do celular, né? Ele também é otimizado para voz, então ele não vai captar todas as frequências, né? As frequências que a gente precisa escutar, por exemplo. Então tem isso também, assim, que é uma coisa que aí é um limitante das minhas aulas, né? Às vezes eu falo assim, olha, eu não tenho certeza se é do microfone, é capaz que tal coisa esteja acontecendo, mas eu não posso saber com certeza. Se você acha que está acontecendo, então está acontecendo. Se você acha que não está, a gente deixa isso meio que no suspense para talvez quando tiver uma aula presencial eu poder ter certeza, né? É interessante que o professor Vadim está aqui presente ouvindo a gente e ele vai se animar também, né? Porque talvez eu fico pensando, o que é esse processo da quarentena, a obrigatoriedade de dar aula à distância vai transformar a gente, porque uma coisa é os professores que já davam aula no ensino à distância, na EAD, do Departamento de Música, já tinham essa preocupação há muito tempo e traziam isso para o nosso colegiado. E eu me lembro que muitos professores, na época, a gente sempre teve professores que foram contra o ensino à distância, dizendo que não iria formar músicos tão bons quanto os professores poderiam formar presencialmente. E professores como o próprio Paulo Marins, a professora Flávia Narita, Maria Cristina, Isabel, todos a discussão de que, nossa, a gente precisa alcançar em determinados locais do país que fica muito difícil você abrir, e não tem muita razão você abrir um curso presencial, certo, naquele local. Então, a Crelândia, por exemplo, que fica distante, não é Rio Branco. Uma coisa é você ter um curso em Rio Branco, outra coisa é você ter bem longe, distante do Rio Branco, e Amapá, a gente tem vários lugares que precisa. Então, eles já tinham essa preocupação, como fazer para fazer essa aula de instrumento e fazer bem e tudo mais. Agora a gente está tendo, no nosso ensino presencial, a obrigatoriedade de, mesmo sendo um curso presencial, a gente está tendo que se adaptar a isso, mas quando voltar às aulas presenciais, eu acho que talvez isso transforme uma coisa importante, que é o seguinte: nós temos um estúdio de gravação dentro do Departamento de Música.
Não é todo o departamento de música do Brasil que tem um estúdio de gravação. Nós temos um bom estúdio de gravação, graças, por exemplo, ao Conrado, ao Jorge Antunes, e o próprio professor Vadim também, que ilustrou algumas coisas. Então, alguns professores, durante uma época, se esforçaram em comprar equipamentos, em pensar naquela possibilidade, mas ele era meio que subutilizado. Antes de eu chegar, o pessoal dizia que ele era meio subutilizado, que ficava mais na mão de professores de composição, que queriam fazer testes, o que for, pá. Mas, mas, por exemplo, agora, quem sabe os professores vendo a necessidade e a importância de você trabalhar a gravação como uma questão metodológica, então a gente talvez use mais o estúdio mesmo. Inclusive, gravar peças, duos, por exemplo, duos de fagote e piano, certo? Não precisa ser comercialmente, você colocar comercialmente no ar para dizer que para fazer o estúdio valer a pena. Mas você pensar, por exemplo, as disciplinas que a gente tem de prática de gravação, do professor Paulo Marins e o Vadim, que está fazendo agora, de você entender como posicionar um microfone para pegar todos os harmônicos daquele instrumento e o próprio instrumentista saber como se comportar naquilo e depois ouvir com toda a beleza de uma gravação bem feita e você ver os detalhes da sua execução. Eu não sou, obviamente, um especialista nisso, mas eu diria que, se eu não me engano, aquele pianista famoso, já faleceu há algum tempo, Glenn Gould, né? O pessoal disse que ele sofria bastante com isso, porque ele queria a perfeição. Então, ele queria, na hora da gravação, ele só queria a perfeição. E é muito difícil você alcançar a perfeição na gravação, né? Só fazer um comentário aqui, professor Vadinho, eu tenho visto as suas mensagens, mas para mim é difícil processar isso de ler a mensagem e continuar a minha linha de raciocínio aqui. Mas as coisas que ele postou são muito boas em função do aluno estar prestando atenção, naquilo que ele está prestando atenção enquanto está tocando, que são, né, a música acontece em várias camadas, né, a compreensão, o que a gente está fazendo. E sobre as canas também, que não, às vezes não vale a pena, você gasta muito tempo, não tem resultados bons, e acaba valendo mais a pena comprar, né? Mas é isso, eu concordo, Hugo. Assim, eu sempre tive muita curiosidade nessa coisa da gravação, na questão dos equipamentos, na sonoridade, de como editar o áudio e tal. Isso é uma coisa que eu já fazia, né, eu fazia sozinho, assim, eu aprendi sozinho, eu digo, né? Desde a época da gravação, da graduação, né? Então, mas eu li muita coisa na internet, muitos artigos, né? E eu acabei comprando microfones e placas de som que servem para mim, que são específicos, né, para os instrumentos de sopro. E para outras coisas também, né? Mas eu fiz muita pesquisa, li muito sobre isso. Apesar de eu ler muito sobre isso, ainda tem uma literatura que eu acho um pouco deficiente na questão dos equipamentos, de como usar os equipamentos de áudio com os instrumentos da orquestra, que são estritamente acústicos, né? Existe um pouco essa literatura, mas eu acho que poderia existir mais. Então, né, e sim, eu entendo esse posicionamento do EAD, né? Eu fui tutor da Universidade Aberta do Brasil também em 2011 ou 2010, com o professor Alexei, e eu pensava muito nisso também, apesar de eu não ser tutor de matéria de instrumento, né? Eu fui tutor de teoria musical. Eu sabia que existiam as matérias de instrumento também, e eu pensava nisso, né, na questão da acessibilidade geográfica das pessoas. E desde então, eu já pensava assim, pô, seria muito interessante a gente já implementar um modelo, por exemplo, um modelo misto, que a gente, né, os alunos fazem as aulas à distância, mas eles também podem ter uma aula ao vivo com o professor, não sei, uma vez por mês, na frequência que for possível, na medida em que não se pode ter uma aula por semana, por exemplo. Porque eu acho que dá para fazer muita coisa assim, à distância, não dá para fazer tudo, como eu falei, às vezes até o começo, no caso dos instrumentos de sopro, é interessante ter um monitoramento maior do professor ao vivo, de ver detalhes assim da embocadura, da boca, da produção sonora, que a gente entende melhor, né, o que pode estar acontecendo com o aluno.
Mas eu concordo, eu acho que pelo menos um modelo misto, eu acho que os alunos têm muito a se beneficiar disso, né? E também, e aí, voltando ali ao estúdio de gravação, eu acho que também, hoje em dia, já no século XXI, o acesso das pessoas, como um geral, as pessoas escutam muito música no headphone, né? Então, eu acho mais interessante as pessoas escutarem variados tipos de música no headphone do que não escutar esses variados tipos de música ao vivo e não ter acesso a esse tipo de música. E aí eu acho que volta um pouco essa responsabilidade para a gente que está produzindo os sons, de começar a entender, bom, já que a experiência das pessoas ela é pelo headphone, né? Então, o que a gente faz? Como é que isso muda a nossa vivência musical? Né? Tá, então daqui para frente eu tenho que pensar, poxa, então eu vou começar a gravar mais porque as pessoas vão escutar pelo headphone. Né? O que eu preciso fazer? Como é que é tocar numa gravação? Porque nos Estados Unidos se fala dessa diferença do músico de orquestra e do músico de estúdio. Né? Uma das coisas é isso que você já mencionou. O músico de estúdio senta, toca no ritmo, faz tudo certinho. Né? Porque as pessoas querem economizar tempo de estúdio, porque custa dinheiro. Né? As orquestras de estúdio também tem isso, elas têm uma coisa assim do tipo, o tempo de estúdio ele tem que ser o mais reduzido possível para economizar custo, né? Ou então fazendo um país em que é mais barato, né? Muitas gravações de orquestra estão migrando dali de Los Angeles para Budapeste, por exemplo, que é mais barato fazer lá. Né? Então, eu acho que é uma preocupação nossa de músicos acústicos, que tocam instrumentos acústicos, de pensar como é que é essa gravação, como é que funciona a gravação, como é que funciona o microfone, como é que funciona a minha produção sonora, como é que eu posso otimizar essa produção sonora para o microfone, porque ela é diferente da produção sonora para uma sala de orquestra, por exemplo. Né? E isso é uma coisa que eu tenho feito muito durante essa época da pandemia, porque desde março, eu literalmente, eu só toco na mesma sala. Né, que eu tenho aqui, né, na minha casa. Eu só toco num dos quartos da minha casa, né, eu só toco naquele quarto. E eu também faço as gravações naquele quarto. Então eu comecei a otimizar, eu comecei a ver, poxa, se eu tocar mais naquele canto, se o microfone ficar um pouco mais distante, se ele ficar muito próximo, né, se ele ficar, por exemplo, se o microfone fica mais ao alto da sala, né, ou se ele fica mais embaixo, eu comecei a fazer isso, né, por necessidade também. Mas eu acho que isso é um exercício muito bom para os músicos que tocam instrumentos acústicos, de pensar como é que é essa produção sonora e como que essa produção sonora vai ser apreciada pela plateia final. Se ela vai ser gravada, né, como é que vai ser isso? E também, eu acho, aí uma opinião minha, né, da gente também ter uma visão crítica dos profissionais de edição. Né? De repente, se o nosso som foi processado por algum profissional de edição, da gente falar para o profissional, eu não quero o meu som assim, e eu sei que é possível fazer diferente, entendeu? Sim. Porque acontece de alguns ter o domínio da coisa para poder conversar com ele, senão você só faz aceitar sem poder argumentar. No mínimo falar que de repente tem muito médio nesse... tá com muito médio nessa gravação, então eu queria que um pouquinho mais de grave nessa faixa de frequência. Às vezes, dominar o mínimo. Você pode não falar exatamente assim, mas você pode dizer, olha, tá faltando grave, eu estou sentindo que poderia ter algo mais. E, de repente, o técnico ele vai dizer, não, eu não vou colocar porque nessa faixa de frequência tem um contrabaixo, vai ter aqueles outros para poder destacar, senão vai embolar. Aí você entende a conversa, mas justamente você só vai entender essa conversa se você tiver algum conhecimento da área, né? Isso, mas assim, eu proponho ir mais longe do que você está indo. Né? Eu proponho, porque, bom, a minha experiência como músico de orquestra é que muitas vezes as pessoas que fazem o som ou que gravam, que aconteceu comigo, né? Elas aprenderam em outros contextos. Né? Então, assim, um exemplo hipotético, que acaba sendo um exemplo muito real, que é o seguinte: chega uma pessoa que faz um som, por exemplo, de banda de rock. A pessoa é muito boa para fazer aquilo, ela tem muita experiência. Mas na hora de fazer o som de orquestra,
existem outros elementos que precisam ser pensados, e que aquela pessoa nunca teve experiência com isso, né? Então, eu acho, assim, o que eu proponho da gente, como músico, entender as faixas de frequência, e como você falou, assim, em vez de chegar e falar assim, tá faltando grave, de falar para a pessoa assim, olha, o fagote tem um pico de frequência de ressoamento em 11.000 Hz. Quando eu estiver solando, você pode aumentar o equalizador no 11.000 Hz, por favor? Porque aí eu sei que meu som vai ficar legal, né? Você pode cortar de 7 a 9, mas você põe um pico ali no 11. Né? E das pessoas entenderem como é que os instrumentos delas funcionam. Não só o instrumento em geral, mas nas regiões do instrumento, e às vezes até notas específicas. A pessoa pode falar assim, quando eu toco esse si grave, por exemplo, o si grave de vários instrumentos de sopro, dos que a nota mais grave é o si bemol, independente se está, né, mesmo os que transpõem, que é quase o saxofone, é uma nota muito nasal. E existe a possibilidade de você querer mudar isso dentro de uma edição. É uma ferramenta, né? E de você conversar com a pessoa que está te ajudando, por exemplo. Né? Então, assim, a minha experiência é que é deficitário técnicos de gravação e de edição sonora que têm essa experiência com a música de concerto, de orquestra sinfônica. E eu conheci um técnico de gravação que ele ia todo semestre na universidade onde eu fazia o doutorado fazer gravação para os alunos, né? E ele falou a mesma coisa, ele falou assim, olha, não existe gente que faça isso, não existe nem curso para isso direito, né? E eu dou curso disso para quem quer aprender. E nem aparece muita gente, né? Então, eu acho que essa é uma área muito deficitária desses técnicos, né? Da minha percepção, seria muito interessante se eu não precisasse me preocupar com isso durante a gravação. Se eu chegasse lá no estúdio, é o fulano entende como é que é o fagote. Beleza, né? Não vai ser uma preocupação. Porque todas as vezes que eu usei microfone, sempre tinha uma coisa que isso vai acontecer, putz, não vai ser do jeito que eu quero, mas tudo bem. A gente vai ter que relevar, porque para mim vale mais a pena não me estressar com isso do que tentar conversar com a pessoa, né? Sobre isso. Eu já passei por essas situações, né? Ou então, assim, de gravação, de eu falar, poxa, dá para fazer isso aqui? Dá para fazer, claro. Você quer desse jeito? Eu queria. Eu não sabia que você queria desse jeito. Então, tudo bem, eu posso fazer, né? Às vezes o técnico ali, a pessoa que está te ajudando, nem sabe direito o que você quer, né? Então, da gente saber, como você falou, né? Da gente saber o que pedir, porque às vezes a pessoa pode fazer. E aí eu acho que, da minha experiência compartilhada dos músicos de orquestra, os músicos nem sabem o que pedir direito, porque eles não entendem esse mundo de gravação, não entendem a questão do microfone, não pensa muito na questão acústica, né? O que eu vejo as pessoas falarem de acústica é assim, tal sala é excelente tocar, tal sala é muito ruim. E não passa muito desse juízo de valor subjetivo, apesar de que tem uma parte objetiva, mas eu acho que seria interessante a gente ter uma conversa assim, tal sala reverbera muito, né? Alguns músicos têm, a gente tem essa conversa, mas de um pouco mais longe, assim, tal sala ecoa muitos agudos. Eu vejo isso acontecer em várias áreas, com vários tipos de conteúdo. A pessoa fala palavras que chamam atenção, palavras bonitas, para fazer de conta que entende do que está falando, mas não entende exatamente o que é. Então, só repete como papagaio, né? Então, alguém pode dizer, a sala, sei lá, São Paulo, lá da Orquestra São Paulo, é maravilhosa, tem uma acústica ótima. Pô, as pessoas falam isso. Eu não vou repetir só porque os outros falam, eu não sei por quê. Eu posso chegar lá e dizer, quando eu toco lá, eu tenho uma sensação muito boa, para mim soa bem. Mas por que tem, justamente, essa sala reverbera muito? O que significa isso em termos acústicos? É uma coisa, inclusive, que a professora Tatiana, porque agora que está dando a disciplina de acústica, né, que discute, e a gente sempre pergunta, né, é um sofrimento mostrar para os alunos que, às vezes, estudar um pouco de acústica vai auxiliar ele na sua prática profissional futura. Porque, como você está dizendo, né, conhecer a acústica de uma sala pode ajudar você a entender como você se comportar nela e em que canto você ir e, de repente, por que aquele som sai tão bem ou não sai tão bem. Isso, eu concordo com você, né? É uma coisa que eu achei super interessante que aconteceu comigo, é que eu estava na sala Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, estudando ali no palco, né?
E aí veio um professor de arquitetura com os alunos conhecer a sala, né? E aí ele perguntou, eu posso aqui, né, conversar com eles? Eu falei, pode, né? E ficou assim uns 10 minutos conversando. E aí depois quando eles estavam para ir embora, eu falei, tem essa coisa aqui, tem essa questão da acústica para o músico, né? E aí eu expliquei um pouco a questão da acústica. E aí eles ficaram, poxa, tal, né? E o professor também, eu achei bem interessante do professor, assim, a gente teve essa conversa, ele muito da parte da arquitetura, né, de como projetar as acústicas, e eu dando a minha experiência como músico, e falando assim, olha, eu gosto dessa sala por causa disso, por causa daquilo, né, tá vendo aqueles refletores lá em cima, aquele refletor que fica lá no fundo, né, por que os refletores mudam de posição no teto, como que isso ajuda ou atrapalha, ou ainda molda a nossa prática musical, porque os músicos da Filarmônica de Minas Gerais, eles só tocam naquela sala, né, quando eles tocaram. Bom, agora eles estão voltando a tocar online, né, sem público. E eles refinam o tocar dele para tocar naquela sala. E não só tocar da sala, mas também tocar para a sala cheia de pessoas. Isso muda também, né? Então, quando eu vejo assim, poxa, essa sala está cheia, então eu tenho que repensar um pouco o meu jeito de tocar. Quer dizer, eu posso repensar o meu jeito de tocar, né? Agora a sala está mais vazia, então vai ter mais reverberação, vai ter mais reverberação de frequências agudas, por exemplo, né? Então é uma coisa que eu tinha que pensar. E aí entra um pouco essa questão da gravação, né? Quando eu tive a oportunidade de estudar lá, eu coloquei o meu gravador longe, como se fosse uma plateia. E aí eu escutei a gravação em casa. E aí eu tive uma percepção, a minha percepção de tocar aqui foi essa, enquanto eu tocava, e a gravação soou desse jeito. Então isso vai guiar as decisões que eu vou tomar em função de tocar naquela sala para o futuro, né? Tanto a minha percepção quanto a percepção da gravação. Então isso eu acho muito importante, né? Da gente, eu acho que seria interessante a gente que toca os instrumentos de orquestra e talvez outros instrumentos acústicos também, da gente ter essa noção do mundo acústico, e ainda eu vou complementar isso que o Vadim está falando, né? Porque tem várias salas que não tem uma acústica que a gente acha desejável, e da gente poder se juntar como classe e falar, olha, a acústica dessa sala não é legal, e a gente quer uma mudança, e a gente quer que isso seja feito na sala. Porque às vezes não adianta para quem gerencia a sala, ou para o governo, ou para essas pessoas, não adianta você chegar assim, eu quero melhor. Tá, mas o que vocês querem? Eu quero que seja melhor. Tá, mas o que vocês querem, então? Isso aqui tá muito ruim. Fica muito vago também da gente criar essa argumentação, né? Isso. Então, eu acho que seria interessante a gente pensar nisso e talvez, né, e como você falou, mostrar para os alunos que existe uma recompensa em aprender isso também. Porque se o aluno não vê essa recompensa, ele não vai querer aprender, em geral. As pessoas, não é só aluno. A motivação, né? Tipo assim, qual é a motivação para aprender determinado conteúdo? Infelizmente, eu já pensei muitas vezes sobre isso, sobre a questão do ensino, de que eu achava que é muito chato o professor ter que o tempo todo criar motivações nos alunos. Mas, no final das contas, acho que o mundo, as pessoas giram em torno disso. A gente também. Se a gente não tem a motivação para ler determinado texto, a gente não vai ler. Ler porque é obrigado a ler é muito chato sempre. Então, aprender uma disciplina porque você está sendo obrigado a ela, porque está no currículo, mas você não entende porque ela contribui, então é sempre muito chato para o aluno. Então, eu tenho muito essa prática nas minhas disciplinas de harmonia. Então, eu não digo que a gente sempre usa, né? Eu perco muito tempo, não. Eu invisto muito tempo, né, da preparação das aulas de harmonia, por exemplo, para tentar criar essa ponte entre o conhecimento que eles já trazem da prática musical deles com o conhecimento, às vezes, um pouco engessado que as disciplinas de harmonia tradicional têm. Então, a gente sabe que, às vezes, você tem tem um vídeo recente que assim, me impactou muito, e depois eu vou comentar em outras lives, porque a gente vai ter a semana inteira, então aproveito rapidinho que tem uma parada aqui, para convidar vocês. A gente vai ter essa live a semana inteira, a partir de 2 horas, cada dia vão ser professores diferentes do departamento de música, para a gente falar sobre a prática deles, e o que é que eles estavam fazendo durante a quarentena, o que é que isso tem impactado e modificado a prática deles. E, inclusive, um pouco a gente está falando assim, que talvez isso impacte para o futuro, para a nossa prática futura,
né? Como eu disse, talvez o uso do departamento de música, do estúdio, para gravar mais, porque agora a gente está gravando e está vendo todo o problema de gravação e as benesses também do processo de gravação. Então, o que eu ia falar assim, então, de harmonia. Você, por exemplo, um livro que eu tenho, o professor Jean-Marie Oliveira, lá da Federal da Bahia, na década de 80, ele... É porque o pessoal está perguntando aqui, depois eu respondo. A Elisa Dias perguntou se é necessário inscrição no SIGA para preencher o pré-formulário. Sim, sim. Você tem que se inscrever primeiro no SIGA e depois... Não, eu acho que no formulário não. Você pode preencher o formulário primeiro e depois fazer a inscrição no SIGA para ganhar o certificado. Então, continuando. O professor Jean-Marie, ele traduziu o livro do Koska, agora é de Koska e Payne, Dorothy Payne, Stephen Koska e Dorothy Payne, chamado Tonal Harmony, e é um livro que é muito usado nos Estados Unidos, né? E na época que você fazia, né, harmonia comigo, também você já tinha pego esse livro. Provavelmente você deve ter visto ele também nos Estados Unidos, que é um livro muito, muito conhecido lá. Ele já tinha traduzido a primeira edição em 1980, e desde 2000 eu peguei para poder fazer a edição e tradução, né, atualizar. Mas é um livro bastante engessado em termos de repertório e de abordagem. Ele ensina muito. Eu aprendi muito com esse livro, mas ele, por trabalhar sempre em determinado repertório, principalmente repertório europeu, da música de concerto, que a gente chama da prática comum, então que vai de 1600 a 1850, então é um período muito, muito específico, século 17, 18 ali. Então, quando a gente vem da música popular, como eu venho do rock, como outros vêm do jazz, vêm do choro, do que for, as pessoas ficam meio tipo, mas como é que eu vou usar esse conhecimento, esse tipo de análise, essa interpretação de harmonia para a música que eu faço? Então, eu passo muito tempo para poder fazer essa ponte, para tentar mostrar para eles que uma parte, claro, não toda a música, mas uma parte da nossa prática musical atual, que ainda é baseada no sistema tonal, ela pode ser interpretada com essas mesmas ferramentas. Você só precisa adaptar de alguma forma. Então, eu fico trazendo o repertório, eu fico trazendo música de choro, música da MPB, música de jazz, música de rock, para que eles entendam que estudar um pouco de condução de voz é interessante, vai abrir a cabeça dele, abrir opções para olhar a música de outras formas, entender que uma sexta aumentada pode ser interpretada atualmente como um acorde sub-5. Então, sempre fazer uma ponte com a outra. Então, essa motivação que você está falando, eu acho que é legal. Então, a gente precisa sempre, e talvez para as aulas de acústica, isso fosse, de repente, importante também, né? E, claro, não deveria vir só do professor de acústica. Eu acho que quando vem do professor de instrumento, quando o professor de instrumento diz é importante você estudar um pouco de acústica para você entender como é que funciona o seu instrumento, para na hora de você tocar em determinado local, você saber, equilibrar os harmônicos ou determinada nota, quando você for gravar o que for, ter esse domínio dessa linguagem, desse conteúdo. Sim, eu concordo com você. Só fazer um parênteses aqui, que essa discussão que você teve sobre o Kotka, eu vi num vídeo recente de um baixista, eu mandei o nome aí para vocês colocarem, o Adam Neely. Sim, né, esse que ele vídeo, fala... esse vídeo está bombando, está todo mundo assistindo, e acho que ele está impactando todo mundo, porque é uma coisa que a gente já discutia, né, mas nem sempre a gente tem a coragem de mudar a nossa prática, né, sobre o que é. Vou colocar aqui o nome dele. Então, continue. Né? Então, é isso, eu concordo com você. Assim, é uma coisa que eu sempre tive da minha pedagogia, de contextualizar, né, o que eu estou ensinando com ali o universo dos alunos. Né? Eu sempre tentei trazer o repertório dos alunos para a sala de aula, para a gente discutir, né? Também porque eu também aprendi a harmonia no começo do jazz, né? Então era uma harmonia muito funcional, sem ter a questão das conduções de vozes, e quando eu fui aprender condução de voz, mas
não vejo sentido, por que isso é uma regra, né? Eu só fui internalizar, não assim, entender as regras, mas entender o porquê delas, quando eu fiz contraponto renascentista no mestrado, né? Ah, tá, é uma questão de sonoridade. Não é proibido fazer as coisas fora da regra. É porque a sonoridade e a estética da época eram desse jeito, né? Então eu comecei a ver com uma outra visão, né, essa questão das regras. E também, aí é uma coisa que eu já pensava, né, que o Adam Neely busca nesse vídeo, de que nem todas as ferramentas de análise servem para tudo, apesar de que a gente pode adaptar, como você falou, né, mas às vezes, por exemplo, não faz sentido, como ele comenta no vídeo dele, usar a análise Schenkeriana para jazz, por exemplo. Né? Não é uma ferramenta de análise que vai servir ou para algumas músicas populares. Você tem que saber adaptar, você tem que criar uma argumentação, né? E aí eu tento instigar nos meus alunos também e falar, olha, né, isso aqui é a música da prática comum, mas existem outros tipos de música, existem outros tipos de teorias também, como ele comenta no vídeo dele, apesar de eu não ter estudado essas outras teorias, né, mas existem outras práticas também, porque o jazz, ele não se explica totalmente, algumas questões ali harmônicas do jazz, elas entram um pouco em choque com a questão da análise schenkeriana, por exemplo, né, de uma análise, né, de uma análise tonal da música do período da prática comum, por exemplo. Como é que você vai ter um acorde de sétima que é tônica? Não faz sentido, né? Nessa questão da prática comum. Então, né? Então, eu acho isso bem interessante de pensar em outras perspectivas também, partir de outras perspectivas. Eu fiquei muito chateado quando assisti esse vídeo do Adam Neely, porque ele passou uns 10 minutos segurando, 10 minutos não, mas uns 30 segundos segurando o livro do Koska, assim, dizendo, essa porcaria não serve para nada, e pá, joga fora. Falei, ai meu Deus, o livro que eu passei anos traduzindo e preparando de graça, 500 páginas que tem na internet em PDF disponível. Não, mas eu entendo a postura dele, obviamente, e o legal é isso, é para a gente abrir a cabeça e ver. Existem outras coisas, entende? Sim. Nem tudo pode ser estudada com o mesmo tipo de teoria, o mesmo tipo de abordagem. E também, outra coisa que me fez relembrar, né, que às vezes a gente precisa um pouco do tapa, é sair um pouco do pedestal e dizer, tudo bem, eu sou professor de harmonia hoje, estou na universidade, mas tem outras pessoas que têm uma outra percepção sobre harmonia e outra forma de entender a função daquele acorde, ou por que colocar aquele acorde. Então, é o que eu quis fazer. Eu quis, então, descer um pouco agora do pedestal e começar a procurar esses outros professores para poder conversar com eles, entende? Pagar aulas, ter aulas mesmo com professores e dizer, como é que você entende harmonia? Eu quero entender a harmonia como você entende. E ver como é que ela pode me auxiliar a trazer isso para a sala de aula para os alunos e não ficar preso somente àquele tipo de ensinar harmonia só como harmonia da prática dos músicos do século XVII, como ele coloca, né? Então, isso é muito legal. Sim, eu concordo com você, né? E uma coisa que eu achei muito interessante do meu doutorado é que eu fiz uma matéria que se chama Pedagogia do Ensino de Teoria Musical, né? E nessa matéria, uma das coisas que a gente fez foi justamente analisar os livros de teoria, de solfejo e de ritmo que se usam nos Estados Unidos, né? Então a gente foi bem cansativo nesse aspecto, que eu tive que ler e fazer resenha de 21 livros no total, que incluía o Kotzka, né? Mas foi super interessante ter essa discussão e deu também ver outras pedagogias nos outros livros, como que eles abordam, como a ordem dos conteúdos de harmonia não é o mesmo, né? E tipo, começar a pensar, poxa, é mesmo, né? Eu posso fazer em outra ordem. E de pensar assim, qual que é a lógica da ordem que eu vou dar para os meus alunos, o que está guiando esses conceitos, né? Isso foi uma matéria muito formativa para mim, de pensar isso, né? E de ter uma postura um pouco também assim crítica das obras, né? Não crítica de uma maneira abrangente, assim, de entender as coisas boas e as coisas ruins dos livros, né? O que você considera ruim, porque também é uma questão de opinião. Como eu tive na disciplina, né, a gente tinha essas discussões e não existia um consenso, né, não só na questão da harmonia, mas como ensinar solfejo, se você ensina um sistema fixo, ou se você faz o dó fixo, por exemplo, que é muito comum lá nos Estados Unidos,
né? E eu argumentei, eu falei, olha, eu não sei se o sistema do dó fixo é muito bom, existem outras coisas, né? E os alunos ficaram olhando para mim com a cara assim, como assim, você estudou outros métodos? E você veio daqui do Ricardo Freire, que é um outro Também. sistema, né? Que é um dó móvel, né? Não, na Isso, verdade, o Freire é um híbrido. Ele faz um híbrido, né? Ele faz o dó móvel, mas ele usa também as sílabas diferentes para os acidentes, né? Isso. Mas eu também fiz com o Borromil. Eu tive a sorte de ser um aluno da última turma do Borromil, né? Que era um sistema móvel, mas na verdade, o Borromil deixava fazer o que a gente quisesse, contanto que a gente cantasse as alturas certas, né? Se ele visse que a gente estava fazendo a coisa certa, ele pode fazer e tá. Se você falar, não, tá ótimo, né? Não precisa dar o nome das notas. Contanto que ele veja que, né? Eu senti assim, contanto que ele entendesse que a gente entendeu, estava valendo, né? Então assim, isso foi bem interessante, né? Porque assim, por exemplo, nesse caso assim específico, né, dos alunos americanos, eles não estavam acostumados com a questão da nota musical ter nomes, porque lá nos Estados Unidos são as letras, né? E eu falei assim, mas é interessante você ter um sistema fixo quando as notas são nomes, né? Por que você vai trocar as informações musicais usando o nome das notas e depois você vai solfejar usando o número, por exemplo? Qual que é a lógica que está por trás disso? Né? Isso pode dar um nó na cabeça dos alunos. E pensar, bom, então se eu vou fazer isso, vai ter a justificativa, né? Mas eu acho que é uma discussão bem interessante, né, da gente pensar nisso. E voltando para essa questão acústica também, né, da gente pensar a acústica do nosso instrumento também, né, porque nessa minha jornada, assim, de aprender sobre gravação, eu também aprendi sobre o fagote, na questão de produção sonora, na acústica dele, como que ele é produzido, né, como é que funcionam os buracos do fagote, como é que funciona a produção sonora, quais são as frequências que soam mais, as que soam menos, né? Eu mesmo tocar olhando para um espectrograma e ver as frequências, ver os harmônicos. Aí eu comecei, eu vim de um caminho reverso, assim, olhando para isso, a questão acústica, eu comecei a entender os dedilhados do fagote. Tá bom, tal dedilhado faz sentido porque é uma questão acústica, né, por causa dos harmônicos. Esse dedilhado é um harmônico de uma outra nota que eu não tinha entendido antes, né? Então, para mim, isso abriu assim, muito a minha perspectiva da questão acústica, né? E agora, nesse momento de pandemia, me guia na questão da gravação, porque eu comecei a ver, né, porque agora, como você falou, teve um surgimento, assim, uma avalanche de gravações, né? Principalmente, assim, os músicos de orquestra que eu tenho visto, eles têm feito muita gravação de música de câmara em casa, cada um na sua respectiva casa, e depois eles juntam as gravações, né, e publicam essas gravações. E agora eu tenho visto que tá tendo essa conversa sobre microfone, sobre edição do som, né, como editar o som. E eu estava conversando esses dias com um fagotista aqui da Orquestra de Brasília, que ele falou assim, eu fiz umas gravações, né, algumas ficaram legais e algumas não ficaram legais, apesar de que eu toquei igual, né, o microfone era igual, mas a pessoa que fez a edição do som era uma pessoa diferente, né? E ele falando assim, eu fiquei mais feliz com essa gravação, fiquei, né, com essa aqui, o som desejou um pouco a desejar, né? E aí, como né, a conversa acabou não evoluindo para poxa, o técnico de som podia ter enfatizado essas frequências, podia ter feito isso, né? E então, assim, eu achei que foi bem, eu acho que está sendo interessante, pelo menos, né, a gente ter essa conversa e instigar essa conversa, instigar a gente aprender a produção sonora do instrumento também de uma outra perspectiva, né? Então, isso eu acho que está bem interessante. Legal. Bom, então, acho que a gente está chegando ao final da nossa conversa. Acho que foi uma conversa bem proveitosa. A gente conseguiu falar coisas bem interessantes. Eu gostei muito de conversar com você. Faz 8 anos, mais ou menos, que a gente não se via, né? Pois é. Depois que você se formou. Mas foi muito legal saber toda a sua trajetória, o quanto você começou a virar empreendedor e o quanto isso influencia e pode ser uma área possível para instrumentistas da área de oboé, fagote, sax, por que não? Sim. Assim como alguns violonistas, guitarristas também viram luthier. Às vezes, alguns
forte, bom para essa área, porque sente a necessidade de melhorar seu instrumento, de uma sonoridade diferente, ou de uma pegada diferente, e de repente diz, eu quero tentar fazer um pouco isso, e legal saber isso. Depois a gente começou a falar um pouco sobre a acústica, né, o quanto podia influenciar tudo, e talvez como essas gravações, a obrigatoriedade das gravações desse momento podem depois se perpetuar como uma metodologia mesmo de ensino, que já era prevista há tanto tempo e a gente nunca conseguia colocar em prática, e agora a gente está sendo obrigado a colocar em prática, vendo os benefícios dela, e dizer, poxa, então agora vamos realmente trazer. Então eu acho que vai ser um ganho para todos, isso, e acho que a gente começou bem a conversa, já trazendo um benefício da quarentena, né, o que vai acontecer. Então eu diria que o primeiro benefício, fazer uma listinha no final de semana, ver se a gente consegue outras coisas. Seria isso, gravar o que a gente toca, né, para a gente poder se ouvir e fazer a autocrítica, né? Então, vamos ficando por aqui. Fábio, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado a todos por estarem participando, por estar ouvindo. Lembrem a todos de ir lá no comentário do vídeo e preencher, né, a lista de frequência, para que vocês tenham a presença nas atividades que vocês não estão tendo e estão assistindo aqui. É isso. Últimas palavras? Muito obrigado pelo convite, professor Hugo. Espero que o pai do professor Mário tenha melhoras, né? E eu espero, vou assistir as próximas transmissões durante essa semana e espero que você tenha boas transmissões com os outros professores também. Isso. Então, deixa eu pegar aqui a lista. Amanhã, então, vai ser terça-feira, nós vamos fazer um encontro, então, com a professora Malu Mestrinho, professora de canto, a professora Luísa Aquino, a professora de piano, e o professor Vadim Arski, que é professor de saxofone, que estava acompanhando aqui nossa live, e também é o atual chefe do departamento. Então, nos vemos amanhã com esses todos 3 professores, e espero que a conversa renda tão bem e tão fácil quanto foi agora. Um abraço a todos, até a próxima. Até mais, professor, até mais a todos. Tchau.